representa o seu estado do Ceará. Vossa Excelência está com a palavra por 20 minutos. Senhor presidente dessa sessão, senador Jaime Campos, eu quero parabenizá-lo pelo trabalho que Vossa Excelência faz nesta casa, obrigado, em defesa do Brasil e, em especial, do seu estado, o Mato Grosso. Portanto, desde quando estava na Câmara Federal, já acompanhava o trabalho de Vossa Excelência e, chegando aqui ao Senado, depois encontrei Vossa Excelência e, ao seu lado, tenho trabalhado bastante por isso, tenho muita admiração e muito apreço por Vossa Excelência. E quero, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, registrar a aprovação pela Câmara dos Deputados na tarde desta quarta-feira do projeto de lei complementar que beneficia a Defensoria Pública. Esse projeto de lei iniciou aqui no Senado Federal. Nós tivemos a sua aprovação quase que por unanimidade no plenário do Senado por tratar de projeto de lei complementar. Em seguida, ele foi à Câmara e nessa quarta-feira, nesse 21 de novembro, por unanimidade, o plenário da Câmara dos Deputados assegura às defensorias públicas do Brasil o mesmo tratamento que é garantido aos nossos defensores públicos. Com esse projeto de lei de iniciativa do Senado Federal, de aprovação pela Câmara dos Deputados Federais, todos os defensores públicos agora têm o mesmo tratamento, têm a mesma isonomia de tratamento feito pelos entes do Pacto Federativo, assegurando a autonomia administrativa, financeira e orçamentária, em que o Congresso Nacional havia já incluído na Constituição Federal, através da Emenda Constitucional número 45 de 2005, e faltava a alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal para que eles pudessem ter uma vinculação das receitas correntes líquidas dos estados de até 2% do montante dessas receitas. O Senado já havia aprovado essa matéria ainda em 2011 e nesse novembro de 2012 a Câmara faz o mesmo processo e agora essa importante matéria vai à sanção presidencial e nós esperamos que a nossa presidenta Dilma venha aprovar por unanimidade esse projeto de lei complementar que vai trazer um grande avanço ao setor do Estado que trata da defensoria dos mais pobres, dos mais sofridos, daqueles que mais necessitam. Quero registrar também que, através da Emenda Constitucional 41, ainda de 2003, o Congresso Nacional já havia assegurado que o teto remuneratório da Defensoria Pública é o mesmo teto que se assegura ao presidente do Tribunal de Justiça e que é igual aos dos defensores públicos de cada estado. Essa matéria também já foi objeto de regulamentação e faltava agora a vinculação orçamentária, a vinculação das receitas correntes líquidas para que ela se materializasse. E esse projeto de lei determina de que esse período de adequação e de implantação será num prazo de até 5 anos. Tem um processo progressivo de maneira que nós possamos ainda nos próximos 5 anos, para que as defensorias tenham o mesmo salário, a mesma remuneração, a mesma estrutura e as mesmas condições que o Estado assegura aos procuradores, aos promotores de justiça, aos procuradores de justiça que tratam do aparelho de repressão e de representação. É bom registrar também, senhor presidente, de que ainda em 2007 nós também aprovamos a Lei Complementar número 32 e, através desta lei, nós ampliamos as competências, os direitos e as obrigações dos defensores públicos brasileiros, assegurando a eles a representação em nome da sociedade, assegurando a eles as ações civis públicas para que efetivamente eles possam fazer valer o direito dos mais pobres, dos mais sofridos. Eu quero aqui registrar de que fui ministro da Previdência Social no governo Lula. Tive o privilégio de ser ministro nomeado pelo melhor e o maior presidente de toda a história do Brasil e ali encontrei 5.400.000 ações
dos aposentados, das pensionistas, dos trabalhadores contra o INSS na época, por conta de não cumprimento das suas obrigações. Ali, fizemos um conjunto de parcerias envolvendo o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, em especial a Justiça Federal. Criamos uma estrutura dentro de cada Tribunal Regional Federal, nos 5 tribunais regionais federais, exatamente para acelerar os acordos, os cumprimentos dos precatórios e a regularização dessas dívidas que o Estado tem para com os trabalhadores, aposentados e pensionistas. Naquele processo de protocolo firmado em 2008, nós assumimos um compromisso de pelo menos 1 milhão de processos todo ano. Seria feito o acordo, pagos precatórios. Nesse período, já diminuímos bastante as demandas judiciais e na Defensoria Pública tivemos sempre um parceiro para nos ajudar nesse processo de conciliação nacional em torno das questões previdenciárias e o atual ministro, o nosso senador pelo Estado da Paraíba, dar continuidade a esse excelente trabalho em que é feito pelo Estado Nacional para reconhecer os direitos previdenciários e, ao mesmo tempo, as nossas defensorias públicas são aqueles e aquelas que acompanham de perto essa matéria. Portanto, senhor presidente, essa decisão da Câmara Federal, por unanimidade, na tarde dessa quarta-feira, vem confirmar uma decisão já tomada pelo Senado Federal em 2011 para que os defensores públicos possam ter a mesma estrutura, a mesma remuneração, as mesmas condições para fazer a defesa dos mais pobres e dos mais sofridos. Nós temos assistido um forte debate sobre a superlotação das cadeias públicas, dos presídios, um debate que está na ordem do dia e é fundamental que o Estado Nacional enfrente esse debate. Não para responsabilizar este ou aquele governo, mas para ajudar a construir um processo que torne mais humano, que torne mais acolhedor e que permita a recuperação dos presos de ontem para que no dia de amanhã eles possam voltar a integrar a sua família, a sociedade e produzir para o Estado Nacional. E o grande parceiro também nesse processo de revisão de penas, de agilização de processos, do chamado advogado dativo, ou seja, o atendimento daqueles que não têm posse é feito pelas defensorias públicas. E nós temos assistido um grande envolvimento dos vários setores da sociedade civil, do Pacto Federativo, particularmente dos governos estaduais, em parceria com o governo federal, para construir um novo processo que permita levar para a cadeia aqueles que cometeram delitos, mas ao mesmo tempo eles tenham a pena justa e possam voltar ao seio da sua família e da sociedade, tão logo os seus direitos, ele pague pela sua pena e possa voltar a esse seio. E é exatamente com as defensorias públicas que o Estado Nacional e que a sociedade brasileira conta com esse grande parceiro, com esse grande processo. Nós temos, senhor presidente Jaime Campos, também um outro grande debate no setor da saúde. Várias pessoas necessitam de medicamentos e muitas vezes o poder local não tem o medicamento para ofertar. E é a Defensoria Pública quem patrocina essas ações para assegurar aquele que não tem condições de comprar esse medicamento para que o Estado Nacional, entendido aí o Pacto Federativo, possa assegurar esse medicamento na hora mais necessária. E são medicamentos de uso contínuo que nós temos visto. Eu tenho clareza, nossa senadora Lúcia Vânia, que lá em Goiás muitos procuram Vossa Excelência para tratar desse tema. Não é diferente do estado do Ceará, da mesma forma do Mato Grosso, por ser um problema de estrangulamento. E é na Defensoria Pública que a sociedade tem encontrado esse espaço para levar suas demandas, ao seu reclamo e a necessidade de ter, por parte do Estado, o seu atendimento. Eu tenho assistido também, senhor presidente, que muitas vezes as famílias ou o doente necessita de uma vaga no hospital especializado, de uma cirurgia de melhor especialização e muitas vezes o município não tem
as condições de ofertar aquele tratamento, outras vezes o Estado não tem convênio e nem tem no Sistema Único de Saúde, e, de novo, é a Defensoria Pública quem patrocina essas ações, assegurando vagas nos lugares onde exista para fazer aquele atendimento e salvando vidas, devolvendo uma melhor qualidade de vida às pessoas. Por tudo isso, aqui no Congresso Nacional, aqui no Senado inicialmente em 2011 e nessa tarde na Câmara Federal, por unanimidade, essa matéria é aprovada e por isso nós que recebemos tantas cobranças também precisamos registrar as coisas boas, e são muitas, que o Congresso Nacional faz em benefício do Estado democrático de direito, independentemente de partido político. E é esta convivência que permite a essa nação, que hoje é a 6ª potência econômica do planeta, a ter uma política de inclusão social, de distribuição de renda e de diminuição das desigualdades. Eu sou o senhor presidente de um Estado da região Nordeste, do nosso Ceará, que o nosso inverno ali é muito fraco e muitas vezes nem inverno tem, como acontece nesse 2012. Temos uma seca que é uma realidade e precisamos aprender a conviver com ela. Portanto, o sofrimento das nossas famílias é muito maior. E é na Defensoria Pública que nós temos encontrado, inclusive, uma cobertura para resolver um grave problema de distribuição de água, de conflitos neste setor de gestão de recursos hídricos e nos ajudando a construir uma outra agenda de convivência com a seca, de administração dos poucos recursos que nós temos. E quero aqui fazer um parêntese para registrar de que ainda no século XIX, no início do século XX, os grandes conflitos do Nordeste e no estado do Ceará eram exatamente por conta da água. E foi nesse debate em que o nosso padre Cícero, do nosso Juazeiro do Norte, se afirmou como líder político, como líder religioso e, acima de tudo, como pessoa humana que fazia os conflitos e as tratativas. Naquela época, a nossa história registra de que os coronéis do Nordeste tinham as fontes de água sob o seu controle, muitas vezes chegava a cercá-las e a impedir que os mais pobres pudessem ter uso daquela água se não aceitasse as determinações, se não aceitasse os caprichos dos coronéis da política da nossa região Nordeste. E o padre Cícero, com a sua sensibilidade, com a sua forma de ver as coisas, passou a organizar os trabalhadores, passou a dizer que a água pertence à humanidade e não a um ou outro que eventualmente tinha a força e impedia a sua distribuição. Nessa caminhada, o nosso Estado, o Estado do Ceará, desenvolveu uma cultura que nós chamamos de comitês de bacias, de gerenciamento desses comitês para a superação das desigualdades, das dificuldades, e junto com isso o Código de Águas também incorpora um conjunto de itens e hoje vivemos a maior seca no Nordeste nos últimos 60 anos, mas no que diz respeito à alimentação não temos dificuldade e o abastecimento de água estamos sofrendo sim, mas sofrendo menos do que a tradição histórica da história nordestina. E esse processo, quando tem esses conflitos, é a nossa Defensoria Pública que está ao lado dos trabalhadores, dos mais pobres, ao lado dos sindicatos, dos trabalhadores rurais, para superar isso. Quero também aqui registrar de que durante todo o processo de defeso, que é o sistema de remuneração do pescador artesanal, e muitas vezes boa parte desses trabalhadores não são qualificados para receber o benefício. E é na Defensoria Pública, particularmente do nosso Nordeste, que nós temos tido uma parceria muito forte para que o pescador artesanal, para esse conjunto de trabalhadores de menor renda, quando não tem o seu benefício reconhecido pelos órgãos públicos, vai à Defensoria Pública para que ele possa ter os seus benefícios e durante o período de proibição da pesca, ele possa ali receber os seus benefícios. E é em torno desse conjunto de ações em que a Defensoria Pública vem trabalhando. E quero aqui também parabenizar a Associação Nacional dos Defensores Públicos, da pessoa do Dr. André
Castro, que é o presidente dessa entidade, pela forma como eles conduziram esse debate no Congresso Nacional, conversando com cada senador, conversando com as suas lideranças, conversando com cada deputado, com cada deputada, com as lideranças, e que tudo isso culminou numa votação por unanimidade nessa tarde em que se aprova essa importante lei complementar. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez parabenizar o trabalho do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, ao aprovar essa importante matéria que vai assegurar aos nossos defensores públicos os mesmos direitos, as mesmas obrigações que tem o promotor de justiça, que tem os operadores do direito. Muito obrigado, senhor presidente.